Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho dele diante dele, e eu, Elias, tomei o vinho, e como sempre dei ao rei. Porém nunca antes havia tristeza em meu semblante. E o rei, notando, me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, e não é isto tristeza de coração? Então temi muito, de grande maneira, e disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu coração, transparecendo o meu rosto, estando a cidade e também o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, e tendo eles todos os lugares consumidos, as suas portas ao fogo. E o rei me disse: que me pedes? O que tu queres que eu te faça? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é de teu agrado, ó rei, teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies para julgar a cidade dos meus pais, para que eu possa assim edificá-la. Então o rei disse, estando assentado junto à rainha: quanto tempo durará uma viagem? E quando tu voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo para que eu possa retornar. Só que aqui pode tomar o seu assento. Queridos, o Espírito do Senhor me colocou esta palavra ao nosso coração, e eu peguei justamente a parte que o Senhor quer falar conosco, justamente a parte que nos interessa, para que, por causa do tempo, a gente não prolongue, né? E o que Deus trouxe ao nosso coração, através da sua santa palavra, foi que Neemias, todos nós sabemos que esse Neemias, ele e mais alguns irmãos tinham sido levados cativo para trabalhar. E Neemias e mais alguns foram endereçados para trabalhar para um certo homem chamado rei Artaxerxes. Este rei pegou parte de alguns homens que veio de Jerusalém e pôs para trabalhar no seu reinado. E depois de muitos anos, alguns homens foram rejeitados nos seus cargos, porque não só porque vinha de Jerusalém, queria dizer que fosse aprovado. Alguns foram rejeitados porque o rei não quis que continuasse trabalhando no seu reinado. Alguns, o historiador diz que foram devolvidos para Jerusalém. Olha que coisa, eles foram trazidos como escravos, vamos colocar assim. Foram obrigados, na verdade, porque eram cativos. Mas vamos colocar aqui. E alguns foram repartidos para trabalhar em províncias, em lugares. Neemias e alguns amigos foram para trabalhar com o rei Artaxerxes. Mas não só o rei Artaxerxes, mas outros também resolveram excluir alguns. Alguns podem voltar para Jerusalém porque nós não queremos. Irmão, nem para cativo
servia. Está entendendo o mistério? Vamos lá, não é aqui, mas vamos pegar esse negocinho aqui. Artaxerxes devolveu, falou assim: não, aqui não. Eu ia trabalhar com vocês aqui em algumas áreas, mas para mim vocês não servem. Mau trabalhador, mau funcionário, homem que não era de confiança, eram devolvidos. Nem para cativo servia. Entendeu? Nem para cativo serve. Mas aqueles que serviam para um bom trabalho, ainda que fosse cativo, mas mesmo assim tinham uma esperança. Por quê? Porque se fosse um bom trabalhador, ele ia subir de cargo, ele ia pegar um cargo excelente. Agora, se fosse um péssimo trabalhador, ou seria levado embora, de volta, devolver, para mim você não serve, e outros então ia trabalhar com serviços pesados, serviços que ninguém queria, sabe? Sinceramente, irmãos, antes de nós começarmos a pregar o que Deus quer ser, mas num cativo, o que é melhor? Ser uma pessoa que se esforça, porque tem que, até no cativo tem que se esforçar para pegar um carro bom, para ser alguma coisa, para acontecer algo bom. Porque se você no cativo não for bom, vai acontecer duas coisas. Se você for muito ruim, você vai ser devolvido. Se você for mais ou menos, você vai pegar um trabalho duro, entendeu? Braçal, quebrar pedra, não sei qual que é, não sei. Mas escuta isso. E Neemias se destacou, porque Neemias, até no cativo que ele foi levado, ele foi uma boa pessoa. Ele se destacou, para presbíteros, pastores. Ele se destacou, Ezequiel. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo? Não estou generalizando, só quero que você pegue, porque se eu entrar no profético, depois a gente não tem como. Mas tem gente, amados, que você pode colocar em qualquer lugar, não vai dar certo. Mas tem pessoas que você pode colocar em qualquer lugar que for, ele vai se destacar. E até aquilo que era para dar errado, dá certo. Quer ver uma coisa? José foi levado para trabalhar cativo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi trabalhar no Egito. No Egito houve as repartições. Quem era de uma certa região ia para um lugar, quem era de outro ia para outro. E José, da região que ele veio, ele foi para as mãos de Potifar, que cuidava das pessoas que eram judeus, que vinha da onde? Da nacionalidade ou da parte que veio José. E José, pastor Ezequiel, alegria, foi colocado para trabalhar junto com seus irmãos como escravo. Mas José não ficou uma semana trabalhando de escravo. Sabe o que aconteceu? Toda semana o carro de Potifar, o carro que eu digo, é um carro puxado por escravos. Potifar sentado em cima do seu carro, observando os seus escravos e a sua jurisdição, ao qual o Egito, ou melhor, Faraó do Egito, designou ele para cuidar. Então, quando ele passava o carro de Potifar toda semana, ele ficava olhando os escravos trabalhar, levantar, agir, quem dava mais trabalho, quem não dava, quem recusava a escravidão, quem não recusava, quem estava doente, mandava tirar, quem estava assim, enfim. Era a semana de Potifar passar. Potifar passa com o carro. De repente, no meio de não poucos escravos, os historiadores dizem que havia mais ou menos uns 100 mil escravos. De repente, no meio de 100
Os olhos de Potifar observam um no meio de 100 mil. Potifar fala: para. Por que Potifar? Quem é aquele homem ali no meio dos escravos? Aí chamam, né? Esse? Não, outro. Esse, meu Senhor, não, de trás. Esse. Quem ele é? Peraí que eu vou perguntar. Quem é o Senhor? Potifar quer saber quem é você. Aí ele diz: José. Aí responde para Potifar: Senhor, meu senhor Potifar, ele se chama José. Aí Potifar, nome judeu, pergunta quem é o pai dele. Aí pergunta para José: quem é o teu pai? Aí ele responde: meu pai se chama Jacó. Meu senhor Potifar, o pai dele se chama Jacó. Potifar pensa e diz: tira ele do meio dos escravos. Por que, Senhor? Porque ele não é um escravo. Ele não trabalha como escravo. Ele não tem postura de escravo. Ele não tem jeito de escravo. E se deixarmos eles no meio dos escravos, nós vamos estragar um homem bom, um homem que pode ser servido aqui para outras coisas. Aí perguntaram para Potifar: mas Potifar, e nós vamos colocar ele aonde? Deixa-me pensar que logo arruma um cargo para ele. E passa-se alguns meses. Escuta isso. Quantos estão me ouvindo? Passa-se alguns meses. E ele foi levado, pastores, para trabalhar em outras tarefas, em outras coisas. Aí depois de alguns meses, Potifar fala: já sei aonde eu vou colocar ele para trabalhar. Aí perguntam: aonde, Potifar, o senhor vai colocar esse tal José, filho de Jacó? Aí Potifar diz: na minha casa, porque homem como esse a gente não acha em qualquer lugar. Aleluia. Não, você não entendeu, Michel. Aleluia. Tem gente que você pode colocar ele aonde for, no meio da crise. Você pode colocar ele aonde não tem porta, onde está dificuldade, onde é difícil, aonde ele nem sabe. Sabe o que acontece? Ele sempre se destaca. Por quê? Porque o Senhor é com ele. Aleluia. Você está entendendo? Está entendendo isso? Pode ver, sempre alguém que tem que vai para uma sala de aula se destaca. Sempre alguém que vai para uma empresa se destaca. Sempre alguém que é colocado na venda se destaca. Sempre que alguém é levado até para a igreja se destaca. Sempre, meu irmão, você pode colocar o nome onde for, não tem jeito. Não tem jeito. Destaca. Mas queridos, não é querer se destacar, querer se aparecer. Não. A pessoa, ela não consegue fazer nada simples, nada de qualquer jeito. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que a pessoa faz prospera. Vamos lá, voltando aqui em Neemias. Neemias foi isso. Aqueles que vieram com Neemias, queridos, alguns falaram assim: faz o seguinte, leva embora de volta isso aí. Mas Senhor, não dá para fazer serviço pesado. Não, já vi que ele nem para serviço pesado não dá. Leva embora. Daí não dá não. Isso daí não serve para nós. Eu não sei se você está entendendo. Eu não estou falando mal de um ser humano, pelo amor de Deus. Eu estou falando que tem pessoas que não dava. Colocou o cara para não sabe trocar uma lâmpada, eu não sei, sabe pintar, não, sabe segurar, derrubava. Entendeu? Não dá. Devolve ele, não dá. Aí outros servia para uma coisa, serviço pesado, outros, Neemias começou a trabalhar como copeiro. De repente, ele começou a se destacar. A coisa ficou notória e foi subindo de cargo.
E Neemias, os anos vai passando, e Neemias vai ganhando confiança. E os anos vai passando e vai ganhando confiança. Chega um dia, depois de muitos anos de cativo, depois de muitos anos, plural de cativo, escuta isso. A Bíblia fala que o rei Artaxerxes percebe que no meio de todos os copeiros tinha um que fazia o serviço que ele queria, o serviço de rei. Então ele chama Neemias, põe Neemias na prova, e Neemias é aprovado. Neemias é aprovado para trabalhar para o rei Artaxerxes. Pessoalmente. O rei Artaxerxes agora tinha um copeiro dele particular. O copeiro particular do rei Artaxerxes se chamava Neemias, que é o que nós estamos falando. Esse Neemias, ele não servia os outros, ele era para servir ao rei. O rei, tudo que ia tomar ou provar, passava pela mão de Neemias. Naquela época, era muito comum o envenenamento. Envenenavam-se os reis para que o exército naufragasse e eles tomassem tudo. Então, todo rei que tinha juízo, ele tinha que tomar muito cuidado com a sua vida, porque era muito típico de reis morrer envenenado. Então tinha que ter alguém de confiança do seu lado, para provar a comida e provar a bebida. Então, depois de muitos crivos, de muita provação, Neemias foi aprovado. Então Neemias bebia e entregava o cálice ao rei. Irmãos, nunca aconteceu nada ao rei, porque sempre Neemias, ele era o filtro do rei, ele era um homem de confiança do rei. Quando o rei olhava e não estava Neemias, ele não queria experimentar nada. Quando Neemias chegava, ele descansava, porque ele sabia que a sua vida, querido, ela valia demais para ele, e não podia correr riscos. E a vida do rei estava em que mãos? Na mão de Neemias. Neemias era um homem de confiança do rei Artaxerxes. Olha que coisa. E a Bíblia fala que um dia, aonde eu vou chegar aqui agora, um dia o rei Neemias, ou melhor, Neemias o copeiro, ele vai entregar bebida para o rei Artaxerxes. Ele entrega de maneira triste. Ele não estava, ele estava triste. O rei percebe isso e pergunta para ele: Neemias, posso perguntar uma coisa? O que aconteceu? O seu semblante está triste, e eu sei que isso não é enfermidade, eu sei que isso é tristeza de coração, de alma. Me fala o que está acontecendo. Então Neemias, ele pega e diz para o rei Artaxerxes: rei, tu sabes que eu há muitos anos sirvo a você com fidelidade. Como eu poderia estar te servindo bem, sendo que o meu coração está triste? Porque há 4 meses atrás eu fiquei sabendo de uma notícia muito terrível, que a terra dos meus pais, a terra que eu fui tirado de lá cativo, a terra que eu cresci, nasci nela, cresci, a terra dos meus irmãos, a terra dos meus pais, a terra da minha família, rei, foi queimada, foi destruída, e não tem mais nada ali. Está tudo em escombros. As portas da cidade foram queimadas a fogo, rei. É por isso que eu estou triste, ó rei Artaxerxes. Então o rei Artaxerxes diz: e o que eu posso fazer por você? Então Neemias fala: me libera, deixa eu ir para lá, e eu vou reconstruir, eu vou edificar, eu vou fazer algo lá na terra dos meus pais, porque se eu ficar aqui, meu coração vai continuar triste. Você sabe o que o rei Artaxerxes falou? Quanto tempo vai demorar a tua viagem? O que você precisa para levar? Como é que vai ser, meu filho? E ele começa a falar: vai ser tanto tempo, vai ser dessa maneira, e eu preciso disso. Você sabe o que o rei fez? Chama um grupo de pessoas e diz: a partir de hoje, vocês vão trabalhar para Neemias. O
precisar, vocês ajudem ele, porque ele sempre foi fiel aqui, e eu quero retribuir a fidelidade dele. Eu aprendo uma coisa aqui nessa noite, meu irmão: fidelidade, aleluia, tem recompensa. Eu aprendo uma coisa aqui nessa noite, sabe, aleluia: fidelidade, honestidade tem recompensa, sabia? Da mesma forma que tem recompensa ser traidor, ser um cara desonesto, ser uma pessoa que passa os outros para trás, também tem um preço, sabia? Sempre acaba sem nada, sempre acaba para trás, sempre acaba destruído, mas o preço daquele que é honesto, aquele que é fiel, também tem, porque sempre Deus levanta alguém para ajudar ele. Sempre Deus, ele olha para o fiel e diz assim: ó, você é fiel um pouco, eu vou te colocar para ser fiel no muito agora. Você foi fiel um pouquinho, agora vai ser fiel no muito. Olha, Deus sempre vai honrar aquele que é fiel. Neemias foi fiel, sabe por quê? Ele colocou a vida dele muitas vezes em risco, porque sentia no copo algum veneno que ia morrer ele, mas ele pôs a cara dele para bater, ele pôs a vida dele em risco por causa do rei. Sabe por quê? Aleluia, porque não adianta, quem é fiel não consegue ser meio fiel, não adianta, quem nasceu, meu irmão, para ser uma benção, não vai conseguir ser meia benção. Quem nasceu, não adianta, meu irmão, quem nasceu para ser honesto nunca vai ser isso, não adianta. Eu sei de uma coisa aqui nesta noite: a palavra de Deus está falando aqui, ó, vai trabalhando, vai sendo fiel, vai fazendo aquilo que Deus colocou você para fazer, sabe por quê? Vai chegar a hora da recompensa, vai chegar, aleluia, vai chegar a hora da recompensa, sabe, aleluia. Não foi fácil para Neemias. Você pensa que muitas vezes ele não dizia: meu, estou arriscando a minha vida aqui por esse rei, aleluia, Artaxerxes, eu estou aqui servindo a ele com filho. Você pensa que ele não pensava em desistir e em parar de olhar tudo? Mas ele não fez isso, ele foi, ele continuou sendo fiel, ele continuou, aleluia. E eu quero até imaginar que certas vezes até tinha coisas ali que ia prejudicar Neemias, mas como Deus já tinha propósito na vida de Neemias, de levar ele para ser um reconstrutor de Jerusalém, aleluia, Deus não ia permitir que nada pelo caminho viesse frustrar ou derrotar Neemias. Posso falar uma coisa aqui, ó: Deus nos chamou para edificar. Tem gente que Deus levanta, meu irmão, para edificar, não tem jeito, ele não vai destruir nunca, ele foi chamado para edificar. Aquilo que está destruído. Neemias foi chamado para edificar aquilo que estava destruído. Aleluia. Nem vou falar daqueles que foram chamados não por Deus, né? Nem vou falar daqueles que foram chamados para destruir aquilo que está construído. Meu Deus. Nem vou falar isso aí, nem quero entrar nesse negócio aqui, porque eu quero ouvir o louvor do Ezequiel. Mas eu nem vou falar daqueles queridos que, sabe, a vida dele é destruir aquilo que os outros constroem. Nem vou falar isso, porque tem gente, meu irmão, que o negócio dele é destruir a família que levantou, que demorou anos, filho, depois veio o pai, depois veio o neto, depois veio o sobrinho.
destrói ou você edifica? Você quer conhecer a pessoa que destrói? É aquela que não consegue viver unidade. Vamos formar um grupo aqui. Vamos formar um grupo. Põe ele no grupo. O grupo se divide em quê? Não pode colocar em grupo nenhum. Nem de família, nem de igreja, nem de trabalho, então. E nem o grupo de WhatsApp, né? E se colocar também, destrói tudo. Deus, nesta noite, está falando pela palavra. Isso é espiritual, aleluia. Tem gente que você senta para falar 2 minutos com ela, você sai com o coração infectado. O coração fica tudo cheio de paz. Você sai de lá revolto. Mas tem gente que não, é como Neemias. Você senta para falar com ele. Glória a Deus. 2, 3 minutinhos. Você sai edificado para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Deus está levantando pessoas aqui para edificar. Você crê que Deus está levantando pessoas para edificar? Glória a Deus. Deus está levantando pessoas para edificar. E Deus está trazendo pessoas para edificar nossas vidas também. Deus sabe. Será que lá em Jerusalém, queridos, não tinha ninguém para edificar aquela terra? Tinha. Mas por quê? Mas por que não foi feito de lá? Não foi levantado lá para edificar Jerusalém? Teve que trazer de tão longe. Neemias parar o que ele estava fazendo. Porque Neemias não era um homem mais simples. Ele não era qualquer um. Não. Neemias não era qualquer um. Lembra aqui no começo da mensagem. Eu disse aqui que tem pessoas que você coloca ele no meio do nada. Ele constrói. Você não vê os nossos irmãos árabes no Oriente Médio? Irmão, no deserto eles fazem praia. No deserto eles constroem o parque da Ferrari. No deserto eles fazem Dubai. No deserto eles fazem shopping center das pedras preciosas e das esmeraldas. Você não vê? Os
estive orando, e é melhor eu caminharmos junto. Está tendo muita contenda no meio da nossa família. E outra coisa, os meus pastores vieram me falar algumas coisas, e os seus pastores estão falando outras. Então é melhor você ir para um caminho, eu vou para o outro. Mas quem ajuda é uma coisa, e quem espalha é outra. Diz para o seu irmão, quem ajuda é uma coisa. Aí, ó o sobrinho, ó o sobrinho. E como vai ser, tio? Como vai ser? Como vai ser? Aí o Abraão que já está acostumado aonde colocar ele fica, disse assim: faz assim, o senhor que escolhe. O que você quiser fazer, meu sobrinho, está feito. Se você quiser ir para a esquerda, você vai. Se você quiser ir para a direita, você vai. Aonde você for, vou ao contrário. Aí Ló, queridos, olha para a sua direita e vê uma terra verde, campina verdejante. Ele diz: tio, já sei, eu vou para lá. Sabe por quê? Porque Ló olha pelo seu lado esquerdo e percebe que do lado esquerdo tinha uma terra deserta. Olha que forte. Você vai entender o que Deus está falando aqui. Quantos estão me ouvindo? Vem cá, você vai entender. Foi mais ou menos isso daqui, ó. Abraão falou para Ló: o que você decidir, está decidido. Se você quiser ir para a esquerda, você vai. Se quiser ir para a direita, você vai. Abraão falando. Quem estava falando? Abraão. Aí Abraão pergunta: e aí? O que você vai fazer? Aí Ló já estava olhando a terra seca, ruim. Se ele fosse um homem de coração, entendeu? Não, tio. Pelo amor de Deus, eu não vou te mandar para o deserto. Eu não vou te mandar. Posso falar uma coisa? A coisa está bem assim. Aquele que espalha, aquele que não está nem aí, entendeu? Sabe o que ele faz? Então vai se lascar para lá, porque eu vou ficar aqui naquilo que nós já trabalhamos há tanto tempo. Não é assim que as pessoas fazem? Cada um por si, você que se lasque, eu que me lasque. É verdade. Não é assim? Aleluia. Mas Deus está falando aqui. Deus está falando aqui, Senhor, que o nosso Deus, Ele trabalha dessa forma aqui, ó. Deus trabalha dessa forma. Ele não mata, Ele não destrói para dar para ninguém. Ele faz desse jeito aqui, ó. Ah, é? Então quer dizer que o meu filho Abraão, Deus falou, Deus. Então quer dizer que para Abraão é isso: deserto, terra seca. E Ló bonitão, vai para as campinas verdejantes. Foi isso mesmo. Só que olha o que aconteceu. Abraão desce e chama a sua esposa, seus empregados e a sua parte da família, e diz: eu fiz um pacto com Ló, nós não vamos trabalhar mais juntos. Eu deixei ele escolher para onde ele queria ir. Eu creio que alguém no meio da família falou assim: Abraão, então você escolheu a terra que nós já estamos trabalhando nela, né? Abraão: não, eu deixei ele escolher. E o que ele escolheu? A terra verdejante. E sobrou o que para nós? Deserto. Mas Abraão, você é bobo. Mas Abraão, você devia ter brigado. Escuta, aquele que é de Deus, aquele que o Senhor é com ele, aquele, meu irmão, que foi chamado para juntar, Deus nunca vai desamparar ele. Tem uma recompensa. Diga para o teu irmão: tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Por isso, tem uma recompensa. Por isso que eu vou falar uma coisa, ó. Não entra nessa.
na linguagem do trabalho profissional, se a pessoa quer puxar o tapete uma da outra, ou quer dar uma bolada nas costas do patrão, sei lá como é que fala, não entra nessa. Por quê? Porque o Senhor vai te abençoar, porque você é fiel. Não entra nessa. Escuta isso. Escuta isso aqui. Abraão foi para o deserto de Manre e ficou lá. E sabe o que aconteceu? Virou uma terra próspera. A terra produziu. Os carvalhais de Manre não era mais aquilo que quando Abraão chegou, não. Agora era uma terra próspera. Tinha poços jorrando água, tinha árvores, a terra era boa, estava produzindo. E logo, pastor, virou a terra de Sodoma e Gomorra. Porque todo aquele que consegue alguma coisa através da destruição dos outros, a vida dele acaba como Sodoma e Gomorra, destruição. Mas todo aquele, aleluia, que se resume em ajudar, em edificar, em unidade, se resume em vitória. Vamos lá. Neemias, então, queridos, era isso que eu estou te falando. Aonde colocava ele prosperou. Ele não era a mesma pessoa quando entrou lá. Ele agora era copeiro do rei, não era um carrinho. Copeiro, não. Ele era um homem de confiança do rei. Não era um simples copeiro, não. Se o rei da madrugada queria tomar alguma coisa, Neemias era homem de confiança de Artaxerxes. Não era qualquer um. Escuta isso. Mas mesmo ele agora sendo alguém de confiança, Neemias, quando ele fica sabendo da notícia do que aconteceu em Jerusalém, ele quis ajudar. Olha como é aquele que edifica. Ele poderia pensar assim: o que? Demorei tanto tempo para pegar uma confiança aqui dentro, botei tanto a minha vida em risco, que se lasque Jerusalém. Mas ele não fez assim. Você sabe o que ele fez? Ele parou aquilo que ele estava fazendo e foi lá atrás em Jerusalém para edificar. Sabe por quê? Porque Neemias falou assim: ó, onde eu nasci, onde estavam meus amigos, a terra dos meus pais, não pode ficar assim. Você sabe o que ele estava pensando? Neemias, hoje eu sou um homem de confiança, estou muito abençoado, mas eu não vou esquecer daqueles que ficaram lá atrás. Agora que eu estou bem, Neemias falou, mas eu não vou deixar de socorrer aquele que ficou lá atrás. Agora que eu estou perto do rei, posso até conversar com ele aí, posso lhe ajudar? Lógico que pode, meu irmão. Vou te dar até condição para você ir lá ajudar, porque tem gente que ficou lá atrás, porque tem gente que esquece quem ajudou. Tem gente que esquece que lá atrás, como era, Deus está lembrando aqui. Alguém está lembrando de você que ajudou alguém. Você creu? Você fez algo lá atrás e agora tem pessoas que estão bem porque você ajudou. Você pensa que a pessoa esqueceu, mas não esqueceu. Deus está fazendo a pessoa lembrar, e por esses dias você vai saber que aquilo que você fez não ficou no esquecimento. Vai ter uma recompensa por esses dias. Vai ter uma recompensa. Aquilo que lá atrás você edificou, chegou o tempo
Ele falou assim: não. Esse pastor falou: não, Adriano, eu não estou olhando nada para isso. Eu sei que você está assim, mas eu não estou vendo assim, não. Eu estou vendo você amanhã. Vamos, aleluia. Vamos, fala, aceita Jesus, vamos comigo. Ele levantou a mão e falou assim: Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor está falando da vida desse pastor e ele mesmo, é verdade, eu quero o Senhor. Aí o pastor disse: agora você é meu irmão, vamos comigo para a igreja, vamos lá, você vai para casa comigo, a gente toma um banho, você vai tomar banho, vou te dar uma roupa, você vai para o culto hoje. Ele falou: vamos, mas como nós vamos? Vamos de ônibus, mas não vão deixar eu subir, vamos. E esse pastor disse que quando ele subiu com o Adriano, o ex-mendigo da Praça da Sé, no coletivo, no ônibus, o motorista disse assim: você pode, mas apontando para o mendigo Adriano, ele não. Então o pastor disse: se ele não pode, eu também não. Ele é meu irmão, e eu vou pagar a passagem dele, e ele está comigo, e ele vai subir comigo, amém? E o motorista, com medo de criar uma situação, meu irmão, naquela hora, deixa ele subir. Mas o pastor disse que na hora que eles iam passando, aqueles que estavam por perto iam levantando. Ele sentou, chega em casa com ele, toma um banho, come pouco, porque ele não aguentava comer comida boa. O estômago dele rejeita a comida boa, estava muito acostumado a comer lixo. E quando entra a comida boa, ele rejeita. O pastor olha por ele, vai no culto com ele na noite. E no culto, todos os demônios que haviam sobre ele foram expulsos. Ele decide ficar morando ali. Uma casa era um lugar que tinha na igreja. O Adriano fica lá. E vai passando os dias, e a cor vem voltando dele. E a comida vai fazendo efeito, ele vai ganhando corpo, vai ganhando cor, corta o cabelo, barba feita todos os dias, vai ganhando roupa dos irmãos, abre-se uma porta de emprego. E depois de 1 ano e meio, depois que a saúde já estava revigorada, já estava bem, ele decide procurar sua casa, sua família. Ele vai, quando chega no portão ninguém conhece, mas ele entra e diz tudo o que aconteceu, e a sua família quer receber ele com carinho, mas ele decide voltar para Deus e ficar na obra. Ele fica na obra, abre um ponto de pregação para ele, dá 4, 5 anos, a igreja está lotada. Deus envia ele agora para uma obra missionária. Primeiro ele vai para Chicago, depois ele vai para uma cidade que eu não me lembro o nome, depois ele volta para os Estados Unidos e abre um ponto de pregação. Deus lota, lugar onde tem muitos brasileiros. Escuta isso. Há 3 anos atrás eu estava na Curva de Sazidas, estava comprando um DVD, aí eu vejo um irmão, porque ele pregou num dos cultos, há muitos anos atrás que eu dirigi. Falei: meu Deus, não acredito, é o senhor. Ele falou assim: oh, pastor Roberto, como o senhor está? Eu falei: bem, senhor, pastor Adriano, ótimo, maravilha. Puxa, vai na igreja, eu quero apresentar o senhor para os irmãos da igreja. Ele falou assim: pastor, eu tenho que voltar. Está com 2 igrejas nos Estados Unidos. É mesmo, fiquei feliz. Ele falou: meu Deus, pastor, quando eu me lembro da onde eu morava, do lixo, quando eu me lembro de tudo isso, aí ele me mostra no celular dele as fotos, os carros lá, os melhores, as casas, as famílias, as pessoas que ele orou. Eu falei: não acredito que você orou. Como que chama esse irmão mesmo? Logo lá que não dá nem para falar. Orei por eles, orei por esse aqui também. Vai aqui, pastor.
olha a minha igreja, olha a minha família, minha esposa, meus filhos. E ele disse assim, e por esses dias, o jogador que está na mídia, que agora vai para a seleção, fala assim, está por lá para você contratar, e eu vou pregar para ele vai voltar para Jesus. Eu falei, eu creio. Escuta isso, sabe o que é isso, irmãos? Tem gente que foi chamado para edificar, e quem foi chamado para edificar, constrói, levanta. Mas quem foi chamado para derrubar, destrói. Neemias era esse. Ele foi para Jerusalém, porque o coração dele era esse: vou me lembrar da terra dos meus pais, vou voltar e vou edificar. Conclusão, para terminar. Neemias começa a edificação. Pensa que foi fácil? Todos nós sabemos. Levanta Sanbalate, Tobias, Gesem, se levanta todo tipo de situação para tentar impedir que Neemias parasse a obra, mas ele não para, ele continua trabalhando, edificando a cidade de Jerusalém. Sabe por quê, queridos? Porque o coração dele era isso: eu vou levantar, eu vou edificar aquilo que atrás, para trás, lá atrás ficou esquecido. Eu vou edificar. Deus nessa noite está mandando dizer para nós aqui: alguém está em plano de nós. Sabia? Algo que você fez lá atrás, Deus está trazendo agora. Vai trazer efeito na tua vida. Você que sempre edificou e não viu a cara da edificação, Deus manda te dizer: por esses dias você vai ver o que Deus vai trazer na sua vida. Você que sempre edificou, o Senhor manda te dizer: chegou a hora de você receber aquilo que você plantou lá atrás. Há uma edificação de Deus. Aleluia. Ei, pastor Ezequiel, tem algo que você plantou, os louvores, a busca, a incessante oração, vai vir a recompensa. Você está entendendo? Vai vir a recompensa. Vai vir a recompensa daquilo que você fez. Deus não esqueceu. Aleluia. Deus manda te dizer: eu estou trazendo a memória. Aquilo que lá atrás você edificou está vindo para a tua mão em nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Eu creio também. Deus vai trazer. Deus vai trazer. Eu quero ser um dos que vem ajudar o meu irmão a edificar. Eu quero ser um dos daquele que ajuda o irmão a edificar. Se ele louva, eu vou ajudar ele a louvar. Se ele faz a obra, eu vou ajudar ele a fazer a obra. Se ele prega, eu vou ajudar ele a pregar. Se ele dirige a obra, eu vou ajudar ele na obra. Se ele vende, eu vou ajudar ele a vender. Se ele está casado, eu vou ajudar ele a continuar casado. Se ele tem amigos, eu vou ajudar ele a continuar tendo amigos. Se ele tem filho, eu vou ajudar ele. Todo espírito maligno que entrava no coração de alguns aqui, entendeu? De ver o irmão fazendo e a gente cruzar os braços e dizer que se vire sozinho, vai sair da tua vida. Você não foi chamado para isso, sabia? Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ajudar. Mas o que pega a gente? Me diga, o que pega a gente de ver o irmão subindo na escada e eu não tenho coragem de segurar a escada do meu irmão? Me fala. O que pega na gente de uma pessoa falar: vamos me separar, separa.
que pega na gente de ouvir uma pessoa falar, eu vou sair daí, sai daí? O que pega na gente? O que pega? Será na gente? Por isso que a palavra hoje está falando. Glória a Deus! Isso vai mudar na nossa vida. Glória a Deus! Você crê ou não? Deus está nos dando uma unção de edificação, uma unção de construção na nossa vida. Vai para a tua casa hoje sabendo de uma coisa, glória a Deus. Lá na tua casa, quando você entrar pelas portas adentro, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai somar. Você vai ajudar. Lá no teu trabalho, glória a Deus, você vai ajudar. Aleluia. Lá no teu trabalho, lá na igreja, lá onde você estuda, você vai somar no nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir o pastor Ezequiel Alegria louvar mais um hino? Quantos querem ouvir o pastor Ezequiel?